Você fez a sua saída fiscal, mas quer manter investimentos no Brasil? Hoje a gente explica como isso é possível. Vamos falar sobre contas de não residente e tudo o que você precisa saber para continuar investindo no Brasil e até mesmo com isenções fiscais que o residente não tem. Meu nome é Francisco Litvai e hoje temos como convidado o nosso parceiro da Doc Investimentos, Felipe Manfroy. Como que você está, meu caro? Tudo certo, Francisco. Muito bem acomodado aqui com essa vista maravilhosa do Ibirapuera, do Parque Ibirapuera. Exato, estamos gravando diretamente de São Paulo. Não sei se vai dar para ver muito bem ali na câmera, mas tem as árvores ali são do parque. E temos um convidado especialíssimo hoje, o Felipe. Ele fez MBA na Itália, ele tem 10 anos de experiência no mercado financeiro e 5 anos de experiência já assessorando investidores não residentes no Brasil. Ou seja, esse boom todo que vimos de contas de não residente dos últimos, 2, 3 anos, cada vez mais banco oferece conta, cada vez mais conteúdo é feito para essa demografia crescente. O Felipe já estava à frente da curva nesse sentido. E queria começar justamente perguntando, Felipe, como que você vê assim, a diferença no panorama bancário do Brasil para o não residente de quando você começou a trabalhar com essa audiência 5 anos atrás para os desenvolvimentos que a gente já tem hoje? Perfeito. Excelente pergunta para iniciarmos, né? E então, há 5 anos atrás, o investidor não residente ele tinha um tratamento muito diferente do que é hoje. Hoje a gente já, através de CVM, a própria Receita Federal também, esse trabalho conjunto, a gente já consegue ter mais acessibilidade a essas contas, seja em termos de custos, seja em termos de diversidade de investimentos também. Uhum. Então, com o tempo, esse mercado ele foi se maturando, uma demanda gigantesca hoje, mas a gente já trabalha com isso há muito tempo na Doc Investimentos. Nos consideramos especialistas por essa proximidade que temos com o BTG, com todos os anos de experiência na Doc. E graças a Deus a gente está vendo essa evolução do mercado, tanto da parte regulamentar, de CVM, Receita Federal, e também dos bancos, né? E Sim. Esse movimento a gente está vendo o BTG na vanguarda novamente em relação ao atendimento a contas CNR. Maravilha. Então, você mencionou aí uma sigla, né, conta CNR, a gente também conhecia bastante conta CDE, conta 4373. Explica um pouco para a gente quais são os principais tipos de produtos bancários que o não residente consegue acessar. Perfeito. Então hoje, né, depois que o cliente faz a saída fiscal, tem o comunicado de saída fiscal ou a saída fiscal definitiva, a gente, a partir de agosto de 2025, então a questão de 2 semanas atrás, a gente tem 3 contas novas, né, para esse público e que vão substituir a CDE e a 4373. É importante a gente falar que quem tem a CDE, quem já tem a CDE é conta de domiciliado no exterior e a 4373 é uma conta mais complexa, com mais serviços, com mais disponibilidade de produtos, com algumas isenções fiscais que é muito legal. Então quem tem CDE, quem tem 4373 ainda vai continuar tendo acesso a essas contas, mas esse movimento vai acontecer até metade do ano que vem. Essas contas CDE e 4373 serão convertidas em CNR, que são as novas contas para investidor não residente. Maravilha. Então você mencionou que tem 3 tipos de contas no novo panorama regulatório. No que a pessoa de fato consegue investir? Isso aqui o pessoal pergunta muito, né? Antes, a maioria das CDEs você só consegue investir num CDB do próprio banco. Era o produto básico de investimento, ainda consegue manter PIX, consegue manter cartão de débito, mas quem queria investir em outros ativos tinha que buscar uma conta 4373, que era geralmente muito mais cara ou pouquíssimas instituições de fato ofereciam. Como que mudou então em termos de que produtos cada conta consegue acessar? Perfeito. Então, começando da básica, a CNR Lite, hoje na CNR Lite, que ela é equivalente a uma CDE, a CNR Lite a gente vai conseguir investir em renda fixa, CDBs não só do próprio banco emissor, mas todo o mercado de CDBs,
CRIs, CRAS, o crédito corporativo que nós falamos, né? Então, a amplitude da renda fixa, de ativos de renda fixa nesse mercado, a amplitude de ativos de renda fixa para a CNR Light, ela vai ser bem mais ampla. A Previdência continua também, então quem tinha CDE conseguia investir em Previdência, hoje também vai conseguir. E uma novidade, então hoje a CNR Light, fundos, Previdência e CDBs de vários emissores, inclusive com crédito corporativo dentro da renda fixa, CRI, CRA e debentures. Legal. E na CNR Full, isso CNR Light. Né? Quando a gente passa para a CNR Full, a gente vai ter todos esses ativos disponíveis da CNR Light com a inclusão de renda variável. Então, legal. Isso é uma demanda que o mercado já vinha... Eu trabalho com isso há 5 anos, então a gente atende esse pessoal e vê que era uma demanda que os clientes queriam, só que ficava preso ao 4373, que tinha aquele custo de R$2.000 mensais, a partir de R$2.000 mensais, né? E na CNR Full, tributada, hoje a gente tem então a inclusão dessa demanda que vinha de muitos anos dos clientes, onde é possível operar renda variável sem custo de manutenção e nem custo de abertura na conta. Então esse é um dos grandes movimentos em cima da regulamentação das CVM de 5 de janeiro desse ano. Então eu venho aqui com prazer falar que a partir de agosto de 2025, o BTG foi o primeiro banco a regulamentar essas novas contas CNR e disponibilizando a CNR Full tributada para investimentos em renda variável. Maravilha. Você explicou 2 regimes de contas que se assemelham aos regimes antigos de CDE e 4373, só que melhores, né, em termos de inclusão de outros ativos. Mas você tinha falado de 3 tipos de contas, não de 2. Qual que é a terceira? A terceira, então, é a CNR Full com regime especial. Essa é aquela conta para o investidor mais exigente, com um patrimônio que deseja manter um patrimônio financeiro aqui no Brasil mais expressivo. E aí essa conta acaba, mesmo com o custo, ela acaba se tornando uma baita sacada, agora puxando para o gauchês. Puxando para o gauchês, ela é uma baita sacada para o investidor com saída fiscal e que deseja manter o patrimônio aqui. Essa é a CNR Full com regime especial. Então vamos lá, CNR Light, CNR Full tributada e CNR Full com regime especial. A CNR Full com regime especial, ela é a que mais se assemelha com a antiga 4373. Então, de benefícios nessa conta, com exceção para quem mora em paraíso fiscal, e aí a SET pode... Essa parte tributária, a SET vai orientar todo mundo, né? Mas a partir do cliente que abre uma CNR Full com regime especial e não mora em paraíso fiscal, a gente tem isenção de imposto em renda variável. Então, 15% de ganho de capital. Hoje, esse cliente é isento do ganho de capital nas ações, renda variável, fundos de investimento. Também, alguns fundos de investimento, né, FIAs, FIPs, a gente consegue ter essa isenção. Títulos públicos, a gente consegue ter essa isenção também de IR. Então, hoje o cliente que aplica, sendo um pouquinho mais técnico agora, mas para você que deseja aplicar com liquidez e em um título público, hoje a gente tem a LFT indexada a Selic. Hoje com a Selic a 15%, tem uma CNR Full regime especial, o cliente tem 15% de lucro ao ano. Líquido, basicamente. Líquido, não tem... com o IOF, aquele IOF nos primeiros 30 dias, mas depois disso é um rendimento líquido. Muito bom. E vale mencionar também, né, pelo menos nas disposições atuais do IOF, um dos poucos casos de que depois na remessa para o exterior o IOF pode ser isento é no caso de investidor estrangeiro não residente no Brasil que depois está repatriando rendimentos, né, dividendos, juros, ganhos de capital aportado no Brasil. Então, não só consegue ter isenção do IR, mas também consegue se beneficiar de um IOF na remessa, né, tirando o dinheiro do Brasil depois, menor do que seria se você ainda fosse residente no país, querendo repatriar o capital. Né? Outra vantagem dessa conta
não é o IOF menor, não é a cobrança de IOF menor, é a isenção de IOF. Exatamente. Então, tanto no envio quanto no recebimento de valores, a gente tem a isenção de IOF. Então, esse é um grande diferencial também para clientes que desejam, né, enviar ou receber valores. Hoje o BTG trabalha com mais de 40 moedas. A gente consegue ter a isenção de IOF nesse custo. E aproveitando, falando sobre IOF nas contas CNR Lite e na full tributada, hoje o BTG consegue manter o IOF de 1,1. Legal. Diferente do 3,5 que a gente vê comumente no mercado, né? Devido a regulamentações, ao envio e recebimento. A forma como estrutura o produto de investimento, né? Exatamente, por causa da estrutura de investimento. Muito bom. Em termos das contas de não residente no país, eu gostaria de aprofundar em alguns outros temas. Só um ponto. Dos 3 tipos, aqui agora vai ter uma tabela mostrando assim, lado a lado, as diferenças entre os tipos de conta. Então vocês podem dar uma olhada aqui. Vai estar embaixo, do lado, não sei onde encaixar melhor aqui na tela. E essas contas, só para a pessoa entender, né? O balanço dela vai ter que ser necessariamente só em real ou ela também consegue ainda manter algum tipo de conta global, balanço em dólar ou balanço em euro nessa instituição brasileira para mais facilmente depois organizar as remessas? Isso é importante também, excelente pergunta. E a gente, por regulamentação e norma, essas contas elas são custodiadas em reais. Então, nos 3 modelos de contas que conversamos, elas serão sempre custodiadas em reais. Então tem euro, tem dólar australiano, dólar canadense, dólar. Quando trazer para essa CNR, ela automaticamente será em reais. Ponto de entrada, basicamente, né? O que a gente está falando geralmente de montantes de depósito mínimo ou que a pessoa precisa para conseguir acessar um produto desses? Tanto do nível mais básico até a conta isenta. Perfeito. A CNR Lite, ela não tem um investimento mínimo e ela é destinada a esse público que fez a saída fiscal, mas que ainda tem recebimento de imóveis ou recebe valores ainda no Brasil, tem contas, tem responsabilidades aqui. A gente consegue, através da CNR Lite e uma conta, essa CNR Lite, com abertura de 2 contas, uma investimento e uma conta corrente, o investidor, a partir de R$0, sendo bem, de R$0 já tem o acesso à CNR Lite, onde pode movimentar conta corrente, Pix, cartão de crédito, tudo dentro da regulamentação para investidor não residente. A partir de R$230 mil nessa conta de investimento da CNR Lite, o cliente consegue ter cartão de crédito e todos os benefícios da conta CNR sem custo nenhum extra. Maravilha, então isso já engatilha num outro ponto, né? A pessoa tem que ficar restrita a cartão de débito, ela consegue acessar ainda crédito no Brasil, pelo visto depende do volume colocado no banco, mas é possível acessar crédito também. É possível também, e isso vai ter uma mensalidade do cartão de crédito, mas a partir do que eu falei, a partir de R$230 mil é possível isentar todos esses custos. E ter o cartão de crédito, Pix, a conta compartilhada, tudo dentro das normas para não ter nenhum problema com a receita, seja de Brasil ou do país ou do domicílio fiscal hoje. Maravilha. Aí que eu queria perguntar em relação ao processo de abertura da conta mesmo também. Eu também já tive experiência de abertura de múltiplas contas de não residente aqui no Brasil e eu fiz de maneiras diferentes, né? Por exemplo, a conta lá do Banco Rendimento, eu abri já sendo não residente, então eu tive que comprovar a documentação de saída, minha nova residência em outro país, enfim. E eu também fiz, por exemplo, a da C6, convertendo uma conta que eu já tinha de residente para de não residente. Exato. Aí eu queria perguntar em relação ao BTG, como que é a documentação que eles pedem para conseguir abrir a conta e se por acaso é mais fácil a pessoa converter uma conta já existente numa conta de não residente, para daí talvez a pessoa, antes de sair, já aproveito, abro a conta agora como residente, depois só converto que é mais fácil. Não sei, tem alguma diferença? Excelente pergunta e muito mais fácil e prático converter as contas. Nós temos também essa possibilidade no BTG, a gente faz isso
todo dia, onde a gente já pega uma conta BTG Investimentos, o cliente tem os ativos ali, e a gente transforma ela, até 2 semanas atrás a gente transformava ela em CDE, e agora a gente consegue transformar ela em CNR Light ou CNR Full. Maravilha. E para quem perdeu esse barco, né, para quem esse barco já zarpou, como que seria a documentação e o prazo de abertura, geralmente, para quem vai começar uma conta do zero, já como não residente? Perfeito. Primeiramente, a gente vai precisar do comunicado ou a saída fiscal definitiva do Brasil. Então, serve só o comunicado, por exemplo. Se a pessoa já entregou o comunicado, mas a declaração vai ser só abril, maio do ano que vem, já poderia agora iniciar o processo. Já conseguimos abrir a conta e em 48 horas essa conta está aberta. CNR Light não dura um dia. No mesmo dia, muitas vezes, o BTG já está abrindo a conta e a CNR Full, por questões de conta ser um pouco mais complexa, ela leva até 48 horas. Documentação é a mesma. Comunicado ou saída fiscal, comprovante de residência de até 6 meses no país onde a pessoa está. CPF é obrigatório também, a pessoa tem que ter CPF. E com isso a gente já consegue, lógico, e-mail, telefone, o importante, o telefone lá fora, um telefone, então, do país onde a pessoa já Pode ser um telefone estrangeiro, não tem que ser brasileiro. Tem que ser um telefone tem que ser estrangeiro. Legal. Ok. Então, com isso, a gente já consegue abrir a conta. Beleza. Ponto importante aqui, você mencionou que precisa tem que trazer um comprovante de residência fiscal. O que é aceito em termos de documentação aqui pelo banco? Porque, por exemplo, muitos bancos, como comprovante de residência, aceitam uma conta de luz, uma conta de água, uma coisa assim, ou tem que ser algo como uma certidão de residência fiscal no país, mostrando que a pessoa é residente fiscal, ou, digamos, um CPF do país em questão. O que é aceito em termos de prova de residência no exterior? Perfeito. Conta de luz, de água, de internet, então, qualquer conta no nome da pessoa e que comprove o endereço, a gente já consegue abrir. E nos Estados Unidos, existe a necessidade do W-Form também. Ok. Então, especificadamente para quem fez a saída fiscal e está com domicílio nos Estados Unidos, é necessário o W-Form. E o W-Form, complementando, né? Então, para quem mora nos Estados Unidos, é necessário também o envio do W-Form preenchido à mão e escaneado, e mais especificadamente o W9, que é para investidor, morador não nascido nos Estados Unidos, mas que comprove que está morando lá. Não precisa nem ser não nascido, na verdade. É só para quem é residente. Seja americano ou não, o W9 já aplica, contanto que seja residente fiscal americano. Perfeito. Condição de US person. Isso. A razão pela qual eu perguntei, né, como que comprova a residência, porque, por exemplo, nossos clientes que estejam se mudando para Uruguai, Panamá, esses são países em que você pegar uma certidão de residente fiscal é somente no ano seguinte do ano calendário em questão. Ou seja, se você virou residente fiscal em 2025, a sua solicitação de certidão fiscal relativa ao ano de 2025 só pode ser feita em 2026. Então, se precisasse de uma certidão fiscal, atrasaria o processo de abertura de conta em 1 ano. Já essa pessoa pode mostrar, não, aqui minha conta de luz do apartamento que eu estou alugando, beleza, a pessoa se mudou, dia 1 a princípio, que já tem a conta, poderia já fazer a conta no Brasil. Então, acho que esse é um ponto bem relevante. E, assim, na prática, como você tem visto a questão dessas contas de não residente em termos de checks de compliance ou pedidos de documentação adicional? Porque a gente trabalha com vários outros países a nível bancário, né? E a gente vê que, por exemplo, Estados Unidos, Panamá, Suíça, são países que estão muito acostumados a ver movimentações grandes de dinheiro. Passa uma transação de $100 mil, o banco nem fala nada, fica tranquilo, sabe? Não enche o saco. Já Paraguai, que é um país já não tão desenvolvido a nível internacional bancário, às vezes uma transação de $5 mil já é suficiente para o banco pausar a transação, pedir comprovante de origem dos fundos, pedir, sabe, um contrato de serviços, se for uma prestação de serviços, tem que explicar tudo quanto é coisa, né? Como que você vê as contas de não residente no Brasil em relação a essa permissividade ou pedido de documentação em relação a transações internacionais? Isso a gente chama, né, dentro essa sopa de letrinhas e palavras no mercado financeiro, a gente chama do enquadramento.
do câmbio, né? Uhum. Então, tanto para envio e para recebimento, precisa ter um comprovante. O que é esse comprovante? É a origem. Então, o cliente tem que mostrar de onde que veio a origem e qual que é o objetivo do envio ou recebimento dessas contas. 99% o envio e recebimento dessas contas é para investimentos. Uhum. Então, a gente consegue enquadrar muito facilmente esse câmbio com atenção a Paraguai. O BTG tem muito medo de fantasmas, a gente fala isso todo dia. Então, como vocês já devem conhecer, quem tem já esse relacionamento com o BTG, seja investidor não residente ou seja investidor residente, o BTG tem muito medo de fantasmas. Então, para envio e recebimento, a própria abertura de conta, para quando a pessoa está no Paraguai, ela é vista com uma lupinha maior ali. Isso aí. Ok. E aqui um ponto, então, digamos, o nosso cliente faz a residência no Paraguai, mas ele fez uma abertura de contas nos Estados Unidos. Aí a movimentação desse dinheiro dos Estados Unidos para o BTG é também analisada com um afinco maior ou por ser um recurso vindo dos Estados Unidos? Não, ok, normal, boa Bem jurisdição. normal. Sendo bem direto, é bem normal esse enquadramento, né? Tendo a origem, um comprovante que mostre a origem disso, está excelente. E isso, eu vou te dizer, tenho $500 mil investidos nos Estados Unidos. Estava no Paraguai, mandei para lá e quero trazer. Um simples print, um extrato de conta onde mostra esses $500 mil investidos, $500 mil investidos em ações, em REITs, lá nos Estados Unidos, a gente já consegue usar isso como um documento que ateste a origem. E essa é uma razão muito importante, já divagando um pouco do tema, mas pela qual é muito bom, independente para onde você se mude, você ter bancos de primeiro mundo. Né? Você ter, e idealmente, manter boa parte dos seus investimentos de mercado de capitais em bancos de primeiro mundo. Porque justamente se você precisar mover esse capital depois, é muito mais tranquilo você mostrar algo vindo de uma conta da Suíça, uma conta dos Estados Unidos, uma conta de Singapura, enfim, do que, sabe, do seu banco paraguaio, do seu banco, sabe, em algum paraíso fiscal pequeno, não tão reconhecido. Mesmo um país como Emirados Árabes, por exemplo, que já tem um reconhecimento maior, que já tem um sistema financeiro mais robusto, ainda não tem a reputação internacional que esses antigos países, né, mais fortes no mercado financeiro já têm. Então, é uma bandeira importante a ser plantada dentro do seu panorama de teoria das bandeiras. Em termos de... A gente falou da questão dos impostos, a gente falou da questão dos prazos. Como que está em relação a custos? Eu sei que teve uma mudança na regulamentação muito recente, então não é que está tudo consolidado, mas como que funcionava antigamente e mais ou menos qual que é a expectativa em relação aos custos desses tipos de contas também daqui para diante? Perfeito. Então, antigamente, CDE 4373, CDE sem custo de abertura e sem custo de manutenção, e 4373, custo a partir de R$2 mil por mês. Não tem nenhum custo de abertura, e sim esse custo de manutenção, R$2 mil por mês, e cobrado semestralmente diretamente com os valores que estão nessa conta investimento. Tendo em vista agora essas as novas 3 contas, né, CNR, a CNR Light e CNR Full tributada permanecem sem custo nenhum, tanto o custo de abertura quanto o custo de manutenção, então isento. E a CNR Full com regime especial está a definir, ela vai ficar mais acessível sim do que era a antiga 4373, mas no momento ela permanece com o mesmo custo da 4373. Maravilha, então estamos gravando esse vídeo em agosto, né, recém saída dessas novidades. Talvez no momento de lançamento desse vídeo já haja um valor mais fixo. Se for o caso, deixaremos aqui, vai ter uma imagem com o valor atual, a gente deixa na descrição, aí o Felipe passa para a gente assim que a gente tiver isso aqui. De qualquer maneira, adicionaremos no vídeo no futuro. Então, olha na descrição que já deve estar aí. O que você vê assim de principais
erros que as pessoas talvez cometem na hora de abrir ou lidar com os bancos para as contas de não residentes, que pode causar com que ou a aplicação seja rejeitada ou que uma conta existente acabe sendo fechada. Uhum. Olha, nos meus 5 anos de experiência atendendo investidores não residentes, a própria DOC já trabalha com isso há mais tempo, a gente nunca viu uma conta ser fechada depois de aberta. O BTG tem muito medo de fantasmas, então a maior parte de rejeição, a maior foco de rejeição, ele se dá no momento da abertura da conta. Entendi. Então, se é para ter alguma rejeição, 99% dos casos será na abertura da conta. Depois que esses valores já estão aqui, já estão na conta, já foram enviados ou recebidos na conta, a gente não vê isso ocasionando. E um dos maiores erros que a gente vê acontecendo é os clientes que acham que a antiga 4373, que a CNR Full com regime especial, ela é cara. No momento que a gente senta com o cliente, entende os objetivos e o momento de vida dele, e o que ele quer daqui para frente, e o que ele quer também daqui a 10, 15, 20 anos, a gente faz o cliente entender, numa conversa, mostrando, a gente consegue mostrar que a CNR Full, regime especial, ela acaba tendo esse custo, mas o cliente ganha lá na frente. Seja pela isenção de IOF, seja pela isenção de imposto de renda em títulos públicos, em ganho de capital de renda variável. Então, a gente vê muitas pessoas pagando a mais. Quando a gente, conversando, entendendo, a gente consegue botar esse dinheiro no bolso do cliente, né, e não para governo, etc. Acho que, seguindo desse ponto, quanto mais patrimônio investido, mais a vantagem fiscal vai ser relevante comparada ao custo fixo de manutenção, né? Uma função aqui linear de quando que vale a pena. Exato. Pela experiência de vocês, assim, geralmente a partir de que patrimônio a conta com isenção fiscal ela fica mais interessante que a conta tributada? Perfeito. Essa é uma pergunta que ela não tem uma fórmula... Claro, depende do investimento também. Depende do investimento, depende do objetivo do cliente. Mas como uma régua para a pessoa que está olhando esse vídeo e pensando, será que vale a pena? Geralmente a partir de tanto... A gente também recebe muito essa pergunta, por exemplo, para incorporação de holding, né? A partir de que momento vale abrir uma offshore? Depende. Tudo depende, mas, né? Geralmente, a partir de, sei lá, 100, 200 mil dólares, já, assim, o retorno já costuma ser maior do que o custo. Pode fazer sentido antes? Pode, mas depende. Exatamente. Então, e a nível da conta? A nível de conta, para clientes que desejam fazer câmbio, a partir de 200 a 400 mil dólares, esse cliente já tem que ir para uma CNR Full tributada. CNR Full isenta. Porque com o custo que ele terá da conta, ele vai abater isso em IOF. Sim. Ele vai fugir do IOF de 1.1 para ter um IOF de 0. Então, com 2 milhões, 1.1 de IOF, vamos lá, 2 milhões, 1.1 vai para 22 mil reais, a conta custa 24 mil reais por ano, então ali eles já se equivalem. Botando nesse cálculo a isenção, seja de título público ou seja de ganho de capital de ações, essa eficiência tributária, essa eficiência de custos, ela acaba se tornando mais relevante ainda. Então, que nem eu conversei, que nem eu falei, tudo depende. Sim. A gente entendeu que o cliente quer, precisa fazer câmbio, precisa enviar ou receber valores, isso é um ponto. Qual que é a característica do investimento? Vai deixar por muito tempo? Não vai deixar esse investimento por muito tempo? Qual que seria os tributos auferidos para essa conta lá na frente? Então, todo esse trabalho, conversando, caso a caso, tanto o Felipe quanto meus sócios, nós conversamos com todo mundo, eu acho que isso é muito importante. Francisco conversa com a gente, tem tal caso aqui e tal, a gente vai lá, entende, e aí a partir disso a gente consegue direcionar o cliente da melhor forma dentro desse universo, desse mar, esse oceano que é o mercado de investimentos para investidor não residente. Maravilha. Então, diz um pouquinho assim como funciona o trabalho de vocês, o processo de vocês
Vai ter o link de contato aqui na descrição, né, para vocês falarem com a equipe do Felipe. Então, digamos, a pessoa chegou lá, entrou em contato com vocês pelo e-mail ou no WhatsApp. Como que vai funcionar esse processo de abertura de conta e o acompanhamento? Perfeito. Então, o cliente entra em contato conosco. A partir desse momento, é feita a primeira conversa. Questão de meia hora a 1 hora, a gente já consegue entender quais são os objetivos, o momento, o que esse cliente precisa, e a partir disso direcionar da melhor forma. Concordamos, vamos seguir com CNR Light, CNR Full, tributado, CNR Full, regime especial. Tendo esse entendimento, a gente vai para a abertura de conta. Então, via e-mail, a gente solicita essa documentação, o cliente nos envia, a gente aciona o BTG, em até 48 horas essas contas estão abertas e já toda essa abertura de conta também, ficha cadastral, a gente não será o Felipe, essa parte mais operacional, né? Mas tem a equipe da DOC que já faz isso diariamente em ajudar a abertura de conta e até regularizar toda a conta para ela estar apta a fazer os investimentos ou até o recebimento e envio de câmbio. Maravilha. Agora algumas perguntas rápidas assim, só para a gente fechar. Precisa vir para o Brasil para alguma coisa relacionada à conta ou consegue fazer tudo desde o exterior, remoto? Eu nunca abri uma conta com o cliente no Brasil. Todas essas contas, o cliente eu falo Austrália, Japão, Estados Unidos, todo mundo já morando lá. Tenho clientes que depois da conta aberta fazem questão de me visitar, seja aqui em São Paulo, seja lá no escritório, lá na DOC, mas a gente consegue fazer essa abertura remota, 99%, 100% das vezes ela é remota. Em termos de não residentes aqui, não brasileiros também podem ter acesso a essa conta? Se a gente tem algum ouvinte aí português, por exemplo, venezuelano, argentino, alguém que está no Brasil, saiu depois, mas que não é brasileiro? Tendo CPF, a gente consegue abrir essa conta. Maravilha. A gente consegue ajudar na aplicação do CPF, inclusive, se você é um não brasileiro que quer manter uma conta no Brasil. Já fizemos para vários casos de inglês, de alemão, enfim, que quer comprar imóvel aqui no Brasil. Dá para pegar um CPF bem tranquilo, tá? Não tem que ser cidadão nem residente. O CPF você pode solicitar sendo não residente do país. Em termos de outras contas também no mercado, né? Para quem ou já tem conta no BTG ou quer manter uma segunda conta ou não conseguiu fazer a abertura, quais outros bancos hoje em dia já têm contas de não residente e quais são bancos que talvez as pessoas conheçam, tenham conta que não tem, você vai ter que fechar, infelizmente, só para a pessoa já estar ciente, já ir fazendo os planos antes da saída. Perfeito. Dos bancos que oferecem esse atendimento, né, e a própria conta para investidor não residente, hoje os mais conhecidos e maiores do Brasil que trabalham com isso é o próprio BTG Pactual, Itaú, Bradesco, C6 e o Banco Mercantil? Não, Rendimento. E o Banco Rendimento. Então, esses bancos oferecem, alguns oferecem só CDE, alguns oferecem só 4373. Não sabemos quando esses bancos começarão a trabalhar com a CNR. A certeza que posso dizer é que o BTG foi o primeiro banco a regulamentar e operacionalizar essas contas CNRs. Muito importante dizer, pessoal que tem Nubank, outras corretoras, Inter também, Banco Inter, e que deixa ali, mas eu vou fazer um Pix para minha família, eu tenho amigos, eu vou... A qualquer momento você pode ter problema com essas contas, elas estão irregulares perante a Receita e perante a CVM. Não é uma certeza que todas terão um bloqueio, mas sim, se a CVM ou a Receita olharem que está tendo movimentação nessa conta para investidor brasileiro. Porque essas instituições não têm conta de não residente, né? Então, se você fez a saída fiscal, a sua obrigação era informar suas fontes pagadoras dessa saída fiscal. Daí, se você não informou, se você informa para eles, eles têm que fechar sua conta, e se você não informa, você está numa situação irregular. Então, a dica, a recomendação já antes da saída definitiva, abre conta numa instituição que vai deixar você manter uma conta de não residente,
para daí depois você só fazer a conversão, né, e já faz a troca dos fundos. Outras perguntas rápidas. A pessoa pode manter um financiamento ativo ainda no Brasil, por exemplo, se ela for embora, ou precisa quitar todas as dívidas antes de sair do país? Perfeito. Consegue manter sim esse financiamento, inclusive consegue adquirir novos financiamentos ou consegue adquirir um novo crédito, mesmo sendo investidor não residente, já tendo a saída fiscal. Não é tão simples assim, precisa bastante de documentação, precisa comprovar renda, mas a gente consegue sim. Maravilha. Tem alguma residência ou nacionalidade que é banida se a pessoa foi para o exterior, se mudou para outro país, esse está fora da lista? Excelente pergunta. A gente analisa caso a caso, país por país, mas uma regra bem atual e do que a gente vê hoje, países sancionados pelos Estados Unidos, a gente não consegue nem enviar e receber valores, o câmbio, e também não consegue fazer a abertura de CNR. Ou seja, Rússia, Irã, Venezuela... Esses países... Países assim. Exato. Maravilha. Por último, acho que um ponto interessante também, como que tem alguma diferença nas contas de não residente para as contas de domiciliado em relação a, por exemplo, criptoativos? Aceitação, se bloqueia contas, tem alguma diferença até no tratamento tributário ou é a mesma coisa? É a mesma coisa de um investidor residente e de um investidor não residente. Ok. A questão tributária para esses pontos, elas são exatamente a CNR Light e CNR Full tributada, a tributação dela é a mesma do investidor brasileiro. CNR Full regime especial, e aí a gente tem esses benefícios tributários. Beleza. Vale mencionar, tá? Ele mencionou que você tem a tributação, mesmo que você tenha a isenta, mas você se muda para um país que é considerado um paraíso fiscal, ainda vai ter alguma tributação. Paraíso fiscal não necessariamente é país que você vai pagar zero imposto. Tá? A gente tem países que você pode até pagar zero imposto, mas que não estão na lista de paraísos fiscais da Receita, como, por exemplo, o Paraguai, o Chile e, recentemente retirado da lista, os Emirados Árabes. Exato. Então você pode ir para Dubai, que é atualmente conhecido como o maior paraíso fiscal do mundo, mas não conta mais como paraíso fiscal, foi retirado da lista da Receita. Então, só para, não é só porque você acha que um país é um paraíso fiscal, ou que ele seja um paraíso fiscal na prática, que ele é um paraíso fiscal para os fins fiscais aqui no Brasil. Então você ainda consegue ter esses benefícios. Alguma última recomendação que você deixaria para os nossos ouvintes que fizeram a saída fiscal, estão pensando na saída fiscal e gostariam ainda de investir no Brasil? Pessoal, não troquem os pés pela cabeça, sejam metódicos, conversem com especialistas sobre isso, porque não é um movimento simples, e é por isso que tem o Francisco, a equipe dele, tem o Felipe e a minha equipe para ajudá-los e assessorá-los da melhor forma nessa movimentação. É importante ter alguém que entende e que sabe, que já tem experiência nesse dia a dia. Maravilha. Então, pelo vídeo de hoje é só. Se você ficou interessado, gostaria de um apoio para uma conta de não residente, então clica aqui embaixo, vai ter um link de contato para você falar com o Felipe e a equipe dele. Se você não fez a saída fiscal do Brasil ou está devendo essa saída, já foi embora, mas não entregou aí sua comunicação, declaração, entre em contato conosco, vamos deixar o link de contato aqui também, podemos ajudar nessa regularização para você oficialmente se desvincular do Brasil. E se você gostou desse vídeo, comente, deixe sugestões para outros vídeos assim, outros temas, dúvidas que ficaram para uma segunda entrevista. Deixe seu like, inscreva-se e nos vemos na próxima. Felipe, muito obrigado. Foi muito obrigado. Um prazer, meu caro. Prazer. A gente se vê na próxima. Abraço. Obrigado, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.